Boa noite! Vem comigo, hoje a gente vai começar já adorando. Vamos cantar? Vamos adorar o Senhor? Fique imaginando esse dia. Muita expectativa para esse momento. Todos juntos, cantando o nome dele, declarando. Governos e poderes, todos irão declarar. Juntamente com os anjos, vamos cantar e declarar: Santo, Santo, exaltado és, Santo pra sempre. Todos nós juntos declarando, inclusive nós que fomos resgatados. Cante ao Cordeiro, aquele que é livre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos. Declare isso. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. Teu nome é o mais alto. Os tronos e domínios, governos e poderes, teu nome é sobre todos. E os anjos clamam, Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Sim, Senhor, para todos sempre Tu és. Santo é nosso Deus. Glória a Deus. Esse é o nosso Senhor, santo para sempre.
Boa noite, boa noite, que alegria! Podemos já começar nesse clima de adoração, lembrando quem é o nosso Deus. Erguendo os nossos olhos para olhar para esse que é santo para sempre, que tem todo o domínio, todo o poder. E eu fico imaginando, visualizando esse momento onde toda a terra, toda a criação vai celebrar, vai cantar, vai se render diante dele. Todo o governo, toda a autoridade, porque nem a morte vencerá o nosso Senhor. Jamais venceu, pelo contrário, né? Cristo ressuscitou. Então hoje, embora seja uma quinta-feira, muito provavelmente você deve estar cansada, já na expectativa da sexta-feira do final de semana, mas sempre nós temos motivos para agradecer, para celebrar, para adorar, porque mesmo cansados ou sobrecarregados, nós temos um Deus a quem podemos reconhecer como o único, suficiente Salvador. A nossa esperança vive, nem a morte lhe venceu. E um dia juntos estaremos como um só povo para declarar que ele é santo para sempre, juntamente com os anjos. Eu fico imaginando esse momento, nós com corpos glorificados, longe de enfermidades, de problemas, onde não vai ter mais choro, um novo céu, uma nova terra. Que expectativa maravilhosa! Todos irão reconhecer, toda língua confessará quem é o nosso Deus. Que momento especial! Como isso enche meu coração de expectativa. E até essa canção, ela fala justamente isso, que todos os reinos, todos os poderes, todas as autoridades, elas vão declarar, elas vão se render diante do Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E por isso hoje eu quero te convidar para essa live. Não sei de onde você está falando, você pode até colocar aí no comentário, fala o nome da sua cidade, o seu estado. Me conta como é que você está hoje, de repente você coloca lá um emoji com a carinha, aquela carinha de cansado, de repente doente, de repente animada, né? De repente com expectativa. E hoje a gente vai ter um papo aqui, gente, sensacional. Essa live tá incrível, porque a gente vai falar sobre algumas chaves para nos livrarmos da ansiedade. Se tem uma coisa que nos nossos tempos tem nos prendido, tem nos acorrentado, é a tal da ansiedade. E aí, me conta, você é uma pessoa que de vez em quando se depara com essa ansiedade? E essa ansiedade tem trazido aí sintomas físicos, sintomas emocionais, tem dificultado os teus projetos, tem dificultado os teus relacionamentos? Será que você às vezes se vê preso diante das amarras da ansiedade? E aí, como é que você tem lidado com esse processo todo para realmente, né, abrir aquele cadeado, pegar aquela chave certa e ficar livre daquilo que tanto te sufoca? Hoje eu vou falar para vocês 7 chaves para você ficar livre da ansiedade. Por mais que ela queira te pegar de novo, ela vai voltar. Você pode ser cristão, você pode fazer terapia, você pode tomar medicamento. Ela sempre vai vir querendo te sabotar, com aquela vozinha, querendo te tragar, querendo te puxar de novo para essa corrente. Mas se você tiver a chave certa, você não cai mais naquela cilada, nessa armadilha das mentiras da sua mente e as mentiras do pai da mentira, que ele é especialista em matar, roubar e destruir a alegria. E a gente vai falar muito sobre isso aqui, de maneira muito prática. Se você não me conhece, inclusive, tá chegando aqui agora, eu quero te falar que eu sou a Fernanda Pinheiro, uma psicanalista com base cristã. E por isso essa live vai ter, sim, ferramentas terapêuticas da psicanálise, base bíblica, vai ter muita coisa que você vai conseguir colocar em prática no teu dia a dia. Então, hoje vai ser um momento assim que Deus vai abrir algumas portas lindas através dessas chaves que você vai colocar em prática.
Posso contar com você? E até eu tenho certeza que você pode ser um instrumento agora de bênção para ajudar uma pessoa que você conhece, que precisa muito ouvir e prestar atenção nessas nossas sugestões, até porque eu também quero desafiar você. Então pega esse aviãozinho que tá aqui embaixo e começa a mandar aí pra galera, grupo da família, o grupo do trabalho, né? Vai mandando para todo mundo, porque eu tenho certeza, gente, com muita convicção no meu coração, que eu vou passar para vocês aqui é ferramenta de ouro, coisa que eu trabalho nas terapias. Vejo lindos testemunhos. O pessoal pensa que terapeuta deve viver assim, angustiado, porque só escuta problema, só escuta tragédia, só escuta coisa pesada. Mas deixa eu te contar um segredo. Sim, é verdade, eu concordo com você. A gente escuta muita coisa pesada. Mas eu, gente, tenho escutado cada testemunho lindo de pessoas que têm usado essas chaves que a gente vai conversar aqui hoje e estão assim, desfrutando do novo de Deus. E por isso que eu perguntei pra você, como é que você está hoje? Me conta. Será que você tá com esse sorriso no rosto aqui? Sorriso bem lindo? Assim, tá alegre, tá feliz, tá animada? Ou será que quem olha de fora até acha, né? Que foi um dia tranquilo, lá no trabalho você manteve a postura, mas lá dentro, só você e Deus sabe como é que tá. Por mais que tá aquele sorrisão por fora, mas tá pesado. Às vezes o zíper tá a ponto de estourar com tanta coisa que tem aqui dentro. E aí eu te pergunto, por trás desse sorriso que muitas vezes você tem mantido, tem tido algumas ansiedades aqui dentro, algumas preocupações? Por exemplo, a gente está vivenciando um tempo aqui no nosso país, eu não vou entrar de jeito nenhum em lado de política, em dar minha opinião sobre o que tem acontecido. Pelo contrário, eu vou abrir palavra de Deus para trazer essa chave para você, porque em meio a tantas más notícias, tantas expectativas tenebrosas para o nosso futuro, eu quero te dizer que Deus tem algo para revelar ao seu coração nesse momento. Então já vou começar aqui lendo o texto da palavra de Deus, gente. Não pode faltar Bíblia na nossa live. Se a gente for procurar versículos que falem sobre ansiedade, sobre preocupações, sobre o dia de amanhã, tem de maneira muito prática para os nossos dias atuais, inclusive para hoje, dia 24 de julho de 2025. Olha o que a palavra de Deus vai falar lá em 1 Pedro 5,7. Você já deve ter ouvido esse versículo. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Por que quem cuida da gente? Quem que cuida de você? Me fala. Quem que cuida do teu coração? O Senhor. Então lance sobre ele. Coloca essa ansiedade no lugar certo, porque ele tem cuidado de vós. Aí continua, Mateus também 6, 26 ou 34. É uma passagem incrível. Anota aí para você ler com calma, para você memorizar, para você reler e conversar com a tua alma, lembrando essa palavra. Diante da preocupação que você está passando agora, o texto fala: quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Então, por mais que a gente fique pensando, meu Deus, o que vai acontecer? Será que eu vou estar empregada amanhã? Será que eu vou conseguir pagar as contas? Será que eu vou estar com saúde? Será que meu filho vai casar com a pessoa certa? Será? E será? E será? E será? Em vez do serás que a gente pode imaginar, a gente precisa confiar nisso, que por mais que a gente fique gastando a nossa energia pensando no amanhã, que nem aquela cadeira de balanço às vezes, né, que vai lá pra trás, lembra de uma situação complicada que já vivenciou, aí vai lá pra frente, e se isso acontecer, aí fica daqui a pouco balançando, você tá tonta, porque não consegue presenciar o teu presente. O hoje é um presente, não consegue respirar com satisfação, com contentamento. Paulo fala aqui em Filipenses que o contentamento tem a ver com aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tendo a mesa farta, ok, comida e não tendo nada. Em toda e qualquer situação, eu sei que tudo posso naquele que me fortalece, porque a situação não define como vai estar o meu coração, porque o meu coração eu lancei a minha ansiedade diante do Senhor, porque Ele que cuida de mim. Então assim, gente, tem gente até que pensa assim, não, eu não sofro de ansiedade não.
Tem muita gente que pensa isso. Aí eu começo a conversar, né? Perguntar sobre o histórico, sobre a rotina. Daqui a pouco a pessoa começa a falar. Ah, de vez em quando eu tenho uma dor de cabeça, já examinei, já pesquisei, já fui pra médico, tomo medicamento e tudo. E volta. E aí ela vai conversando e a gente vai identificando que às vezes um gatilho é ativado e de repente essa dor de cabeça volta. Geralmente é uma preocupação, geralmente é ansiedade. Ou então aquele aperto no peito, aquela sensação, parece que alguma coisa ruim vai acontecer. Será que alguém vai morrer? Aí quando ela analisa, tá tudo ok, tá todo mundo bem, parece que tá bom demais pra ser verdade, mas tá sempre em estado de alerta. Sabe aquela buzina do carro que começa a apitar e pi, 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 você já vai lá, será que alguém tá querendo roubar, mexer no meu carro? Aí olha ao derredor e fala, não, peraí, tá ok, tá seguro, mas tá o tempo todo apitando. Então é como se você estivesse sempre em estado de alerta, alguma coisa ruim vai acontecer. Como você não conseguisse nem desfrutar do bom, do perfeito, do agradável, do presente, porque tá sempre no amanhã. Por isso que ele fala, quem de vocês, por mais que se preocupe, vai acrescentar algo para amanhã? E quem é que já tá no amanhã? O nosso Deus já tá no amanhã, por isso basta cada dia o seu próprio mal. Então a gente precisa colocar essa ansiedade no lugar certo. Mas vamos aqui entrar na prática sobre algumas chaves que você precisa exercitar para ficar livre desses sintomas que tanto tem aprisionado mentes e até mesmo comportamentos, relacionamentos, gerando inclusive sintomas físicos, enfermidades. Como é que a gente vai lidar com isso? Então a primeira chave, eu vou colocar a base científica, tá? Não é ideia da cabeça da Fernanda, não. Primeira chave, anota aí. Adoração. A gente já começou hoje fazendo isso. E o que é adoração? Declarar quem ele é. Porque quando você olha para ele, quando você olha para sua esperança, é que nem Pedro. Quando você está olhando para o Senhor, você vai firme. Em meio àquelas águas que possam estar agitadas, quando você reconhece quem ele é o meu Pai, ele é o meu Senhor, ele é o Rei dos Reis, ele é o Redentor. Quando você reconhece quem ele é, você percebe o quanto você é pequeno, limitado, mas ele é grande, ele é soberano. Então, a adoração é que nem Paulo e Silas, gente. Eles tinham a má notícia, que eles poderiam ser mortos por pregar o evangelho. Eles podiam passar aquela noite inteira questionando, reclamando, chorando, mas eles escolheram adorar. E hoje eu te convido, em vez de você ficar preocupado com amanhã, em vez de você usar os seus lábios para reclamar, adore. Coloque louvores. E mesmo que não tenha condições de colocar louvores, use os seus lábios, use o seu corpo para se render, para declarar, eu sou teu. Por que a gente ergue as mãos, às vezes, sinal de adoração nos cultos? Você sabe por quê? Imagina aquela cena quando alguém te aborda, me dá um celular. Então uma pessoa armada assim, me dá um carro. Primeira coisa que a gente fala assim, ó, eu tô rendido. Né? Tipo assim, não vou fazer nada. Eu tô entregue, eu estou vulnerável. Então quando eu me ergo minhas mãos assim, eu estou dizendo assim, Senhor, eu sou teu. Eu estou vulnerável, eu tô pronto, eu me entrego, tu tens o comando, tu és o meu Senhor. Então quando eu olho para ele, quando eu declaro pro Senhor, tu tem o controle da minha vida. Eu não sei como é que vai ser, eu não sei quando vai ser, mas eu confio. Então uma adoração é libertador, o terremoto pode acontecer, mas você vai testemunhar um milagre vindo te libertando. Então prepare um ambiente de adoração quando você acorda, nos teus pensamentos, né, através dos teus lábios, adore o Senhor, declare quem Ele é para você. Eu te convido a fazer isso agora, onde você estiver. Será que você pode fazer uma declaração de amor, seu Deus? Declarar o que Ele é para você, declarar que Ele é a tua esperança, declarar que Ele é a tua paz, declarar que Ele é o alívio, o refrigério que você tanto precisa. Ele tem feito grandes coisas, mas nesse momento eu quero que você foque em quem Ele é. Nós precisamos conhecer o nosso Deus. Porque quando a gente não conhece alguém, a gente não consegue dar características daquela pessoa, porque a gente só conhece de ouvir falar, né, de vista, é um relacionamento distante. Mas quando nós conhecemos, a gente já começa a dizer, ah, essa daí, nossa, ela é simpática demais, comunicativa. Ah, essa daí, se deixar, vai falar a noite toda, porque ela é muito tagarela. Então, por quê? Porque eu convivo, eu sei, né, das experiências que eu tenho com aquela pessoa, mas para isso tem que ter intimidade. E a intimidade do Senhor Ele dá para aqueles que o temem,
para aqueles que o buscam, o qual ele vai revelar sua aliança. Essa intimidade, ele não coloca aliança no dedo de qualquer pessoa, não. São mais daqueles que querem o conhecer. Então, se você quer conhecer o Senhor, olhe para ele, escute a sua voz, adore. Deixa eu te convidar a fazer algo simples, mas que é um sinal da tua adoração nesse momento. Puxa o teu ar assim, ó. Dá aquela puxada. Agora solta. Vamos puxar de novo? Desde colocar aquele barrigão grandão assim, coloca a mão na barriga e sente, ó, ela indo e ela voltando. Vamos lá, assim. E dá uma segurada de 3 a 5 segundos. Faz isso comigo, assim, ó. Vamos puxar, ó. Respirar. Ele é o nosso respirar. Ele é tudo que nós precisamos no nosso fôlego. Sem ele, isso aqui não seria possível. Seria da base de aparelhos. Ele é a razão do nosso respirar. Que toda vez que você respire, toda vez que você expire, toda vez que você entender quem ele é, você possa colocar a sua vida, todo o seu fôlego diante dele, que é o lugar mais seguro, para que a tua respiração não fique descontrolada, coração acelerado, porque daí a cadeira de balanço tá assim, ó, e você não consegue curtir o presente, desacelerar. E às vezes a gente tá no automático, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, pensando lá atrás, pensando lá na frente, não consegue parar e respirar em adoração. Que todo fôlego louve ao Senhor em adoração. Reconheça quem Ele é. Então, primeira chave, adoração. E olha o que a ciência vai falar. Adoração ativa o sistema nervoso parasimpático, reduzindo o estresse, presta atenção nisso, e realinhando a alma, inclusive com essa grandeza de Deus. Olha o que a ciência tem comprovado com pessoas, tem testado, pessoas que têm essa prática de adoração diária, pessoas que têm esse momento de rendição. Você tem esse costume? Qual foi a última vez que você se derramou, se rendeu em lágrimas, ou até mesmo aquela dopamina, aquela serotonina, aquele senso de bem-estar, de proteção, de alegria na presença do Senhor? De satisfação, porque a tua adoração não precisa depender de uma banda, não depender de um bom ministro. Você pode adorar em qualquer lugar, no teu quarto, no teu carro, no banheiro, cozinhando. Quantas experiências lindas eu já tive lavando uma louça, cozinhando. Hoje mesmo, gente, terminei de atender. Corri lá para organizar as coisas para as crianças. Enquanto eu tava lá organizando algumas coisas na cozinha, coloquei esse louvor que a gente começou agora e tava lá com os braços erguidos, sentindo a presença de Deus. Meu filho veio, já olhou para mim, daqui a pouco ele tava no clima também, porque a adoração prepara esse ambiente de intimidade, de aconchego. Então a adoração é uma chave de libertação. Paulo e Silas, o que eles faziam enquanto eles adoravam? Quer dizer, enquanto eles estavam presos? Eles adoravam. Só que muitas vezes o que tem acontecido? As pessoas estão com esse sorrisão no rosto, mas lá dentro, no lugar de adoração, tem algumas limitações, algumas durezas de coração, e vai ter que passar pelo fogo, vai ter que ser espremido, apertado, para depois sair o seu real valor. Muitas vezes aqui dentro tem rejeição, muitas vezes aqui dentro tem mágoas, muitas vezes aqui dentro tem culpas, muitas vezes aqui dentro tem uma falsa religiosidade, uma vida de aparência, e tudo isso com esse sorrisão de fora. Todo mundo fala assim: nossa, ela tem uma vida perfeita, olha o que ela come, olha o que ela veste, né? Olha como o marido dela trata ela, mas só ela sabe como é que tá lá dentro. Tá pesado, tá sobrecarregado, as pedras que ela tem carregado, talvez de coisas que viu, coisas que ouviu, coisas que fizeram, coisas que inclusive que deixaram de fazer com ela, e tem
tem pesado e pesado muito. E se ela não sabe lidar com essas pedras, ela pega essa mesma pedra de rejeição e ela vai taca no outro, rejeita o outro, em vez de ela se curar, se libertar de tudo aquilo que atrapalha a sua vida, ela acaba rejeitando, repetindo ciclos. Foi rejeitada, ela rejeita. E assim vai sendo um instrumento de muita ferida emocional, às vezes para os filhos, para os maridos, né? Porque daí entra em um relacionamento, não dá certo, daqui a pouco entra em outro e não dá certo, e fica repetindo ciclos, igual a mulher samaritana, que tentava compensar suas dores em alguém. Aí entra independência emocional, mas não consegue encontrar a verdadeira felicidade, porque aqui tem muita culpa. Mas quando ela encontrou a verdadeira razão da sua existência, a água da vida, aí sim ela encontrou a verdadeira felicidade. Ela foi instrumento também de cura para aquela cidade. É libertador. E a primeira coisa que ela faz é reconhecer e adorar ao Senhor. Então, primeira chave, a adoração. Vamos lá. Tem muito mais coisa aqui. Gratidão. Então a gente falou sobre adorar, reconhecer quem ele é. Gratidão, o que ele tem feito na sua vida. Conta-se uma história, você já deve ter escutado, se não, eu quero te lembrar dessa historinha, que fala de um mendigo que ele não conseguia andar. E ele ficava ali em uma esquina, sempre cabisbaixo, triste, com a plaquinha, eu sou doente, preciso que alguém me ajude, e sempre pedindo esmola e ajuda, com aquela cara, né, de vítima, de uma vítima da sociedade, uma vítima da família, e tava lá amargurado. Até que um dia alguém entregou uma Bíblia para ele, deu de presente, e ele não tendo muito o que fazer, começou a folhear. E ele chegou lá em Tessalonicenses, que tem aquele versículo que em tudo dai graças. E ele começou a descobrir esse sentido de gratidão. E ele começou a perceber que toda a vida dele, as inflamações físicas, emocionais, os seus relacionamentos, porque ele tinha uma vida de muita reclamação e murmuração. Ele achava que ele era um miserável, então ele vivia como um miserável. E daí ele decidiu mudar. Ele apagou aquela placa ali e vou fazer uma outra. E ele começou a colocar assim, que dia lindo, como Deus é bom, gratidão porque eu estou vivo. Ele começou a declarar palavras de alegria, de gratidão. Então as pessoas começaram a olhar e ver uma pessoa, né, com a situação de vulnerabilidade, que podia estar reclamando, mas estava agradecendo. E um dia tinha um empresário que sempre passava por ali, deixava as moedinhas, notava aquele homem cabisbaixo, né, e tá... mais uma vítima aí, né? Porque às vezes tem essa coisa de vítima que faz vítima e ele não se importou. Mas teve aquele dia que foi diferente. Ele notou que a placa estava diferente. Era uma placa de gratidão. Ele falou, uau, eu preciso estar perto de pessoas assim. Porque esse homem tem tudo para reclamar, mas decidiu agradecer. E ele convida aquele homem para trabalhar com ele. E ao conversar com aquele homem, ele pergunta, o que fez você mudar a placa? E ele fala que foi encontrar essa verdade, que era para, em tudo, não só por tudo, mas em toda e qualquer situação, aprender a agradecer. A gratidão é libertadora. Eu era uma pessoa reclamona, não achava que era. Recebi os puxões de orelha aí do meu marido e falou, Fernanda, muda essa comunicação. Porque é aquela pessoa, sabe, que reclamava, ai, tá calor, tô cansada. E quando eu mudei isso aqui, Deus começou a liberar muitas áreas da minha vida, inclusive na minha saúde física. Porque eu achava que eu ia agradecer quando Deus tratasse o meu físico. Mas foi ao contrário, eu comecei a adorar, eu comecei a agradecer antes da cura. E aí a cura veio. Eu lembro daquela canção, você deve conhecer, que fala assim, se Deus fizer, Ele é Deus. E se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. Quando eu comecei a agradecer, independente do sim, do não, do espere, eu agradeço, eu confio, eu reconheço que eu preciso. Não é que a situação vai mudar, mas a maneira como você enxerga a situação muda totalmente. Eu posso passar por um acidente e reclamar, cadê Deus, questionar, falar do prejuízo financeiro, ou eu posso dizer, que livramento, eu nasci de novo, Deus está me dando uma nova oportunidade. Então que sobre os teus lábios você possa encher esse coração, trazer à memória aquilo que enche teu coração de esperança. Mude a sua comunicação, coloque guarda nos seus lábios e agradeça. Hoje, de repente, você pode pegar o teu celular e mandar uma mensagem de gratidão para alguém que te ajudou, alguém que te levou a conhecer Cristo, alguém que foi usado por Deus para trazer uma palavra de consolo, de edificação. Será que você pode lembrar
alguém que você pode agradecer? Será que você pode caminhar pela sua casa e agradecer? Jesus, obrigado por essa geladeira. Eu orei, eu lutei, eu consegui. Obrigada, Senhor. Obrigada pelos meus filhos. O que poderia ser pior? Tá difícil, tá complicado. O Brasil tá vivenciando tudo isso, mas essa é a nação que o Senhor permitiu você nascer. Educar a sua família, criar a sua família. Talvez você está até em outro país agora, mas você é brasileiro. Glória a Deus por isso que Ele escolheu que você viesse dessa terra tão linda, tão rica. E aqui também, se o povo de Deus se unir, se o povo de Deus orar e clamar, Deus pode fazer grandes coisas. Nós precisamos reconhecer tudo aquilo que Ele já fez. Nós não podemos ficar só olhando, mas falta isso, falta aquilo, comparando o Brasil com outras nações. A gente precisa entender, olha de onde o Senhor nos tirou, mesmo que nos libertou de tantas situações complicadas, libertou a minha família, me libertou do império das trevas, pode me levar para algo muito maior e sobrenatural, porque o Senhor se importa com o justo. Então enche teus lábios de gratidão. Reconhece o que Deus fez hoje na tua vida. De repente, todos os dias, pelo menos, escreve 5 motivos de gratidão. Pega ali, coloca no celular, coloca lembretes para te lembrar qual que é o motivo da sua gratidão. Porque em vez de você reclamar, em vez de você murmurar, agradece. Coloca essa prática. E olha o que a ciência vai falar. A gratidão ativa áreas do cérebro associadas ao bem-estar, reduzindo a ansiedade. Tudo isso, a ciência está querendo comprovar coisa que a Bíblia, já falava há muito tempo, essas estratégias que Deus sempre nos deu, essas chaves que o Senhor nos deu para combater a ansiedade. Gente, eu perdi a chave. Achei. Aqui a chave. A chave, né? Então eu amo muito Lamentações 3:21. Embora seja o nome do livro seja Lamentações, que é muito diferente de reclamar, eu posso colocar que tá doendo, tô triste, tô preocupada, mas todavia tu és o meu socorro. Eu faço aquela troca de palavras, porque eu reconheço quem ele é. Então Lamentações, você vê ali o profeta chorão. Eu posso chorar sim. Mas ele fala em Lamentações 3:21, quero trazer a memória. Traga à sua memória aquilo que enche o seu coração de esperança. Lembra de onde o Senhor te tirou. Você não está mais lá. Então, muito ainda Deus tem para fazer em você e através de você. Vamos lá, a gente falou sobre a ciência, mas aí vamos para o nosso desafio, né, gente? Então, assim, ó, mande uma mensagem sincera, sem bajulação, sem hipocrisia, para alguém agradecendo algo específico. Não é assim, obrigada aí porque você existe, né? Aquela gratidão pela tua vida. Não, seja específico, tá? Manda essa mensagem ainda hoje. Pra alguém, terminou a live aqui, já prepara com muita gratidão, manda o áudio, faz um vídeo, escreve, mas agradece. Não deixa pra dar flores, né, em morte, não. Dá flores em vida, aproveita o hoje, você não sabe nem do amanhã. Você tem uma agora. Então seja grato pelos seus pais. Fernanda, mas eles não foram os melhores pais do mundo, não. Eles eram o que eles tinham. Eles foram melhor baseado no que estava lá na mochilinha deles também. Que eles também carregaram muita coisa. E acima de tudo, você tem um pai eterno. Então honre, obedeça ao Senhor, seja grato. Libere perdão para deixar essa mochila aí mais leve, tá? Vamos para a terceira chave? Qual será a terceira chave, gente? Cuidado com o próximo. Anota aí. Terceira chave, cuidado com o próximo. A primeira, adoração. Segunda, gratidão. Terceira, cuidado com o próximo. Quando cuido do outro, Deus cuida de mim. Para de ficar olhando só para os teus problemas, para as tuas limitações. Lembra de Elias? Parece que eu sou o único aqui, nesse deserto, abandonado. Daí ele fala, não, peraí. Deus começa a mostrar para ele que ele não tá sozinho, não. Tem mais gente, tem mais profetas, tem mais pessoas que também têm lidado com tantas limitações. Sai dessa zona de conforto e, de repente, mesmo diante da sua dor, vai abençoar. Eu lembro de um momento na minha vida que eu sofria de depressão. Deus me levou a ajudar pessoas evangelizando em presídio. Deus me levou a ir para hospitais. Eu lembro que a gente tava lá na ala do câncer, aquelas crianças tudo carequinhas, às vezes vomitando, fraquinhas, na ala dos queimados. Eu tava ali achando que eu ia ajudar. E aí eu voltava restaurada, eu voltava curada, eu voltava fortalecida. Lembro que a gente foi no lixão, ver aquelas crianças comendo, gente, do lixão mesmo. E aquilo ali, meu Deus do céu, gera um senso assim de, o que eu tô reclamando mesmo?
né? E de você ajudar o outro. Quando você ajuda o outro, você é curada, você é liberta, as prisões realmente começam a se abrir, você tem uma nova perspectiva de vida. Então sirva em amor, sirva em gratidão, sirva em adoração ao Senhor, porque você está servindo a Deus, não as pessoas. Talvez as pessoas não te agradeçam, talvez as pessoas não reconheçam, mas quando você cuida do outro, Deus cuida de você. Então, sempre quando você fizer algo, vou fazer lá um trabalho da igreja, ornamentei, ninguém agradeceu, ninguém reconheceu, é ao Senhor que você está servindo. E é tão maravilhoso. Deus pode escolher qualquer outra pessoa, mas se Ele te escolheu, aproveite o privilégio, dê o seu melhor, com o seu dom, o seu talento, sua capacidade, a sua experiência, entregue pra Ele. Ele vai te recompensar quando você, de uma maneira simples, for generoso, ajudando alguém que precisa, passa por alguma dificuldade, ajudando um missionário em oração ou com oferta, ou de repente você sabe que alguém precisa de uma carona, ou você sabe que alguém está precisando, né, de uma palavra de consolo ou de um abraço. Como é que você pode ajudar? Às vezes a gente só fica olhando, ninguém me ligou, ninguém me visitou, o pastor esqueceu de mim, a igreja não sei o quê. E o que você tem feito pela tua igreja? O que você tem feito pelos teus vizinhos? O que você tem feito pela sua cidade? O que você tem feito pelos teus parentes? Que a gente fala assim, ame ao próximo, mas as pessoas que estão próximas de você, o que você tem feito? Para de ficar reclamando daquilo que não fizeram com você e seja esse instrumento de auxílio para a vida do outro, para a vida do próximo. Porque ajudar o próximo libera ocitocina, o hormônio do amor, e é libertador mesmo, reduzindo o estresse. Então pense em quem você pode fazer isso, tá? Pensa aí. Quem que eu vou ajudar? Pergunta para Deus. Se for o caso, feche os olhos e fale isso pro Senhor. Pai, quem que eu vou ajudar? Me direciona. Quem que eu vou poder abençoar, edificar, colaborar, fazer o dia de alguém mais feliz, ser um instrumento de bênção para uma pessoa, talvez que eu nem conheça. Talvez que eu nunca vou receber nada em troca daquela pessoa, mas ao Senhor que eu vou estar servindo. Ok? Vamos lá. Essa foi a nossa terceira chave. Vamos agora para a quarta chave. Primeira, adoração. Segunda, gratidão. Terceira, o cuidado com o próximo. Quarta chave. Vai anotando aí, tá, pessoal? Conselheiros sábios. Essa é importante. Desabafe com quem edifica. Com quem você tem desabafado? Qual é o ambiente em que você tem sentado para ouvir ou para falar? Faz toda a diferença. Tiago vai falar sobre confesse os seus pecados uns aos outros para serem curados. Não no sentido de que o outro vai perdoar os meus pecados, mas quando eu confesso, quando eu peço essa ajuda, além de ser perdoada por Deus, eu posso ser curada. Olha, eu tenho essa limitação, eu tô com compulsão com compra. Eu tenho essa limitação, eu tô falando muito palavrão. De repente uma pessoa vai poder te ajudar. Olha, amiga, eu já superei isso. Deus me tirou desse abismo. Aí Deus te dá umas dicas com como você pode fazer. Porque você não vai encontrar um conselheiro perfeito, mas de repente uma pessoa mais experiente, que já superou uma crise no casamento, até mesmo um processo de traição. Seja humilde, seja vulnerável, procure pessoas que têm base da palavra de Deus, têm experiências, né, de coisas que viveram, ou até mesmo coisas que superaram, que ressignificaram. Então hoje em dia, graças a Deus, a gente pode encontrar aí cursos, mentorias, procure ler, procure assistir filmes, ouvir músicas, prepare esse ambiente de edificação. Porque eu lembro de uma situação, uma vez, na minha adolescência, que eu tinha uma amiga que só o fato de conversar com ela, parece que meu coração queimava. Sabe aquela vontade de falar com Deus? E ela tava falando e eu pensava assim, nossa, que vontade de fechar a porta do quarto e ter o meu próprio momento com Deus. Porque ela falava tão apaixonada que me dava aquela vontade, porque eu queria subir meu nível do meu relacionamento com Deus. Mas imagina se você tá num ambiente onde você é a única pessoa que tem relacionamento com Deus. O máximo que você vai chegar é isso aqui. Você não vai conseguir subir mais. Então prepare esse ambiente. Eu preciso estar com gente que ama Jesus, eu preciso estar com gente que prospera, eu preciso estar com gente que estuda, eu preciso estar com gente de um nível que eu quero chegar. Porque eu preciso ser aquela que influencia, que é referência para outras pessoas também, mas eu preciso elevar o meu nível, preparar um ambiente. E dependendo do ambiente, a gente também pode até diminuir o nosso valor. Por exemplo, eu vou contar uma historinha pra vocês que eu acho ela fantástica. Guarda no teu coração essa história, que é sobre um menininho que uma vez ele perguntou pro pai assim: pai, eu queria aprender o valor da vida. E sabe o que o pai falou pra ele? Falou assim: filho, faz o seguinte,
pega a pedra, uma pedra assim como essa, e vai lá no mercado. Fica só segurando assim a pedrinha. Pedrinha não, essa daqui não é tão pequenininha não, né? Já pesa um pouquinho mais. Até tem outras menorzinhas aqui, mas ele aí pegou uma pedra mais ou menos desse tamanho. E o menino ficou segurando lá a pedra. E ficou pensando, tá, o que é que adianta eu ficar lá segurando uma pedra no mercado? Mas enquanto ele tava lá, de repente apareceu uma mulher e falou assim, nossa, que pedra bonita, gostei dessa pedra. Quanto que vale essa pedra? Daí o menino, 2. Levantou os 2 dedinhos assim, nem falou nada. A mulher pensou assim, R$2? Ah, tranquilo, R$2. Deu pro menino, pegou a pedra e ele, ganhei R$2. Voltou pra casa animado, pai, ganhei R$2. Todo feliz, né? Porque ganhou os R$2 que ele nem tava contando que ia ganhar por causa de uma pedra que pra ele não valia nada. Aí sabe o que o pai falou? Falou assim, filho, vamos fazer o seguinte, você vai pegar uma pedra como essa de novo, só que agora você vai pro museu e vai fazer a mesma coisa. Daí ele ficou lá no museu do mesmo jeitinho. Aí, de repente, chega um senhor mais de idade e fala assim, uau, que pedra diferenciada, rara, antiga, incrível essa pedra, qual que é o valor? Aí ele já levantou os 2 dedinhos. O quê? R$200? Na hora, pode deixar. R$200. Pagou. Caramba! Não tava nem esperando, ficou feliz da vida, já tava satisfeito. E o pai, não, terminou não. Agora você vai fazer a mesma coisa, leva a pedra, vai para aquela loja ali de pedras preciosas, joias preciosas. Faz a mesma coisa, vamos aguardar, vamos ver o que vai acontecer. Lá vai o menino. Será? Será que vai ter resultado isso aqui? E quando ele tá lá, chega uma pessoa e fala, a minha vida toda eu procurei algo assim tão diferente. Olha a cor, olha os detalhes dessa pedra, ela é incrível. Qual o valor? E daí ele, a mesma coisa, só levanta os 2 dedinhos. 20 mil! Ah, claro, peraí, deixa eu dar um jeito, mandar um pix aqui pra você. Ele ganhou 20 mil, gente. E ele volta assim, maravilhado. Mas foi a oportunidade do pai responder a sua pergunta sobre o valor da vida. E para pensar comigo um pouco sobre essa história. Quais são os ambientes que você tem frequentado? Quais são as pessoas que você tem escutado como conselheiros, onde você tem desabafado? Será que naquele determinado ambiente você se vê como uma joia preciosa, uma pedra valorosa? Ou será que naquele ambiente você se sente um lixo? Eu acho que eu não tô valendo nem 5 centavos. Tô valendo é nada. Dependendo do ambiente que a gente está, às vezes é na casa de Deus, lá você se sente filha, lá você se sente amada. Ou às vezes eu tô vivenciando um relacionamento tóxico, abusivo, agressivo, onde tem traição, onde tem agressão, e ali eu me sinto um lixo. A grande verdade é que o seu valor vai continuar o mesmo. O problema é como a gente se vê. Muitas vezes a gente olha e dependendo do ambiente que a gente está inserido, a gente se acha um lixo. Dependendo do conselho que a gente escuta, dependendo daquilo que a gente está recebendo como influência. Então preste muita atenção. Escolha pessoas que elevem o seu nível, que façam você perceber o seu real valor em Deus, ok? Então busque conselheiros sábios. Por isso já linka também com a quinta chave. A nossa quinta chave tem a ver com isso, visão e audição. Então, o que você tem consumido? É algo que tem construído melhor a sua história ou destruído a sua história, destruído a sua reputação? Aquilo que você assiste e ouve é alimento para sua alma. Por isso preste atenção. Quem são as pessoas que você segue? São pessoas que agregam valor para você ou fazem você perder tempo, geram comparação, aumenta a tua baixa autoestima, né? Que tipo de música você escuta? É música de gente que tá desesperada, que quer desistir da vida, gente que foi traída. Qual é o conteúdo de filme que você assiste? Teor pornográfico que acaba despertando coisas em você que você não quer despertar. Então, assim, cuidado também com aquilo que você escuta, às vezes uma fofoca, de repente você tá lá envolvida naquela fofoca também, preste atenção, o que os seus olhos têm visto, o que teus ouvidos têm ouvido. Tem pessoas que elas são muito visuais, então elas captam rapidamente o que elas estão vendo, determinados comportamentos, quando elas estão repetindo, né? Quantas vezes a gente viu aquelas experiências na internet de conformidade social? De repente alguém faz algo e ninguém nem questiona, faz igual. Chega o próximo, ninguém nem questiona,
faz igual. Vira um pro lado, o outro vira, daqui a pouco o outro vira. E tá todo mundo repetindo aquele comportamento, isso é comprovado cientificamente, porque a pessoa foi induzida pela maioria. Então presta muita atenção. Por que você faz o que você faz? Por que você come o que você come? Por que você frequenta esse lugar? É porque você gosta? É porque você gosta dessa cor? É porque você gosta realmente dessa música? Faz sentido com a tua identidade? Ou será que você pintou esse cabelo, cortou esse cabelo desse jeito, porque mandaram, porque querem, que teus amigos estão dizendo que assim é a forma que você tem que viver? Então, assim, se tá acontecendo coisas que estão sobrecarregando a sua vida, estão sufocando a tua identidade, por mais que por fora tá bonitinho, mas lá dentro tá um peso terrível. Então preste muita atenção, porque de pedrinha em pedrinha, coisas que parecem inocentes, essa mochilinha ela vai enchendo, tá? Então preste muita atenção nisso. Nosso cérebro, ele é como um jardim. O que plantamos, colhemos. Então o que você tem plantado aí? O que você tem escutado? O que você tem visto? Com quem que você tem convivido? Né? Quem são as pessoas mais próximas de você? Isso vai te influenciar. E você também vai ser aquela que pode influenciar. Então, o que você tem passado para as pessoas? Será que é uma mulher sábia que edifica, um homem, né, que tem essa postura do sacerdote, do cabeça, ou tá repetindo aí padrões, acomodado, deixa a vida me levar, a vida leva eu? Como que você tem se posicionado? Será que você tem feito isso baseado naquilo que você viu seus pais fazendo? Baseado naquilo que você escutou, né, através de um podcast? Ou baseado nos seus verdadeiros princípios e valores, baseado na sua identidade? Comece a se questionar sobre isso. Então preste muita atenção. Se não faz sentido, se não agrega, delete, exclui, silencie. Não faz mais sentido você perder tempo com coisas que não vão te edificar. Ok? Então essa é a nossa quinta chave, faltam mais duas. Vamos lá. Até inclusive antes de lançar a próxima, um desafio prático, tá? Eu falei pra você que aqui a gente vai colocar muita praticidade. Reflita sobre o que você precisa parar de assistir ou ouvir, que só tem aumentado a sua ansiedade. Hoje mesmo eu tava conversando inclusive com a moça e ela percebeu. As redes sociais têm aumentado muito a ansiedade dela por causa da comparação. Às vezes você olha assim pra grama do vizinho, que grama incrível. Mas às vezes é sintética, né? Não precisa aguar, é tudo muito falso ali. Então às vezes ela tava falando assim pra mim em um determinado momento: meu marido, ele não abre a porta do carro, né? Porque eu vi lá que o marido da minha amiga faz assim. E quantas vezes a gente faz isso, né? Eu lembro de uma situação que eu atendi duas primas. Uma prima olhava para outra e falava: nossa, ela prospera, ela é rica, ela é empoderada. Daí a outra olhava para quem não era tão próspera e falava: mas ela tem uma família feliz, ela tem um casamento feliz. Uma sempre olhando pro jardim da outra. E ninguém olhava de cuidar o seu próprio jardim, digamos assim. Então a comparação é uma grande ladra, né, da nossa alegria. Então um desafio prático é você ficar esperto aí. Será que aquilo que você tem visto, ouvido, as más notícias que tem vindo aí da internet, claro que a gente tem que estar informado sobre o que tem acontecido nesse mundo, nesse país, mas poxa, gente, se eu vou contar pra vocês quantas pessoas eu atendi aqui ultimamente que estão preocupadas com o fim dos tempos, com a volta de Jesus, será que eu vou, será que eu não vou, porque tá sendo bombardeado de muita informação, coisas que não estão agregando, estão fazendo pensar como é que vai ser amanhã, como é que vai ser amanhã, e não tá vivenciando, não tá pegando sua energia pra viver as guerras de hoje, tá gastando energia com a guerra do amanhã e tá faltando pra guerra de hoje, que é cuidar da casa, cuidar dos filhos, trabalhar. Não tenho ânimo pra trabalhar. Por quê? Porque tá preocupado com o amanhã. Por causa das más notícias. Lembra da época da pandemia? Todo mundo tendo crise de ansiedade, preocupado, angustiado. Era tanta má notícia e todo mundo só absorvendo. Por isso que a gente tem que filtrar isso aí, tá? 6. Descanso. Desligue a mente acelerada. Mas, Fernanda, como é que eu desligo? Todo tempo eu tô pensando, de repente eu acordo de madrugada, 3 horas da manhã, a mente acelerada demais. O descanso é uma necessidade. Gente, o sono é uma ordenança do Senhor, descanso. Ele nem precisava, né? Mas ele ordenou o descanso porque é uma necessidade biológica, tá? Então a gente percebe que pessoas que não dormem bem, o cortisol vai lá em cima, ficam mais estressadas, mais nervosas, não conseguem se concentrar. Aí atrapalha na alimentação, daqui a pouco querem mais açúcar, quanto mais açúcar, mais inflama. E é um ciclo vicioso, é um efeito dominó, vai atrapalhando os relacionamentos. Então assim, preste muita atenção. Descanse. Descanse, tire férias, curta o final de semana, gere memórias, tire fotos para você lembrar e bater saudade e querer vivenciar aquilo de novo. Curta um momento, respire.
respire, aproveite o hoje. Então, o descanso é uma necessidade biológica e também espiritual, até é uma ordenança do Senhor. E é durante o sono que o cérebro ele toma banho. É durante o nosso sono que o cérebro ele vai se recuperando, ele vai se recarregando. Então, descanse. E se está tendo uma dificuldade aí mais séria, procure ajuda. Não coloque assim os braços cruzados e deixa a vida me levar, é normal ser assim, não. Vamos ajustar isso aqui. E o que está roubando o seu descanso? Uma autocobrança, tem que trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar, porque hoje em dia é assim, né? Eu tô na correria, eu não tenho tempo pra nada. É como se fosse algo bonito dizer isso. Como se fosse um orgulho dizer que eu sou batalhadora, guerreira, né? Que eu tô sempre muito ocupada, que eu não tenho tempo pra nada. Gente, todo mundo tem 24 horas, mas quais têm sido as suas prioridades? Às vezes a gente tá dando mais atenção pro outro do que pro nosso próprio corpo, que é templo do Espírito Santo. A gente precisa olhar qual que é a necessidade que o meu corpo tem. Ele tem força, mas ele também tem limitações. Então, descanse. Separe um momento essa semana pra fazer algo que te dá prazer. Porque o descanso também pode ser, poxa, eu gosto de tomar um banho mais demorado ali, curtir a temperatura da água, fazer um carinho no cabelo, cantar. Às vezes, para muitas mães de criança pequena, aquele banho é um descanso. O que você gosta de fazer? Ver um filme, dar risada, sair com a família para um parque. Como é que você descansa? Então recupere isso, faz tanto tempo que eu nem lembro mais. Então vamos descobrir isso, vamos praticar novas atividades. De repente tem gente que gosta de pintar, tem gente que gosta de costurar, tem gente que gosta de dançar. Para mim isso é descanso, que gera uma dopamina, gera uma satisfação, um senso de propósito, de alegria. Então saia desse estresse, de repente vai tocar um instrumento, tomar um café com uma amiga. Então tire um tempo, se desligue assim, sem pressa. Vou curtir esse café com essa amiga assim, e sem ficar olhando pro relógio. Deixa eu aproveitar esse momento aqui, eu mereço. Aquela coisa assim, é momento de recarregar aqui também, né? Sem preocupação com trabalho, com limpeza de casa. Deixa eu curtir esse momento aqui mesmo, né? Permita-se se desligar mesmo e recarregar. Vamos lá para a última agora, gente. Eu já falei dela bem no começo. Contentamento. Contentamento tem a ver com viver satisfeito no presente. Não é que tá tudo indo bem, tudo perfeito, mas é como eu falei pra você. Contentamento tem a ver com Filipenses 4:6. Eu vou ler aqui pra você, preste muita atenção, eu amo esse versículo. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, olha lá onde entra o contentamento. Pela oração, melhor terapia do mundo. Assim você está descobrindo isso mais do que nunca, né? O efeito que o nosso cérebro processa, vai dando ideias, vai iluminando, vai clareando, até para tomadas de decisões. Pela oração, pela súplica. Então suplique, em vez de você ficar reclamando, clame ao Senhor, vai para o lugar certo, com ações de graças. E olha o resultado. Apresente seus pedidos a Deus e a paz de Deus. Aí entra a paz. Não porque tá indo tudo bem. Aquela coisa, essa paz que eu sinto em minha alma, não é porque tá indo tudo bem, não. Mas é porque eu amo o meu Senhor. E aí o texto fala, a paz de Deus que excede todo entendimento guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus, para você ter uma preciosa mente, porque seu coração e a sua mente estão guardados em Cristo Jesus, estão seguros nele. O contentamento é uma escolha ativa de valorizar o que se tem, aumentando inclusive a sua resiliência. Você pode ser paralisado por uma dor, ou você pode ressignificar aquilo, você pode ter um momento aí, uma oportunidade de ser curado e de repente ter empatia para perceber, olha, eu conheço esse olhar. Eu conheço essa expressão aí, eu conheço esse tom de voz porque eu já vim de lá. E agora ser instrumento de Deus para transmitir essa paz. Não porque na tua vida tá tudo perfeito, mas é porque a tua paz tem nome, que é Jesus Cristo. Ok? Então a gente já foi aqui na nossa 7ª chave, desafio prático. Tô sempre trazendo desafio prático, né? Olhe para a sua vida agora. O que Deus já fez por você? O que Ele já te deu? O que Ele fez que você precisa valorizar mais, agradecer mais, adorar mais? Tudo isso vai aumentar o seu contentamento. Qual bênção você tem deixado de reconhecer? Ou até já esqueceu?
É o momento de você refletir sobre isso. Será que eu tenho sido uma pessoa que tem vivido esse contentamento ou a reclamação? A murmuração, a chateação, a raiva, aquela irritabilidade. Chegou, todo mundo já fica, meu Deus, lá vem aquela mãe reclamona, lá vem aquele homem mal-humorado, cansado, não pode nem pisar mais firme, que daí já vem um grito, já vem uma surra. Mas que você possa ser essa pessoa que transmite a paz de Deus em toda e qualquer situação. Então a gente falou aqui sobre algumas chaves para sermos livres da ansiedade. Falamos sobre adoração, gratidão, o cuidado com o próximo. Falamos sobre o que mais, gente? Eu já esqueci aqui, me ajuda a lembrar aqui a ordem. Cuidado com o próximo. Ah, lembrei. Conselheiros sábios, né? Que a gente falou sobre o ambiente, né? Visão e audição. Falamos sobre o descanso. E aí, como é que anda o seu descanso? E o contentamento, chaves que vão liberar essa paz sobre a sua vida. Não que tudo vai dar certo, tudo vai ser perfeito, mas você vai encontrar essa paz que vai além do entendimento humano. Gente, se você quer esse material aqui que guiou a nossa live, de repente você quer pegar essas chaves aí para ajudar outras pessoas, talvez em um pequeno grupo, talvez num grupo terapêutico, na escola bíblica dominical, num grupo pequeno de célula, ou até mesmo fazer uma devocional com a sua família. Se você quer esse material, deixa eu dar uma dica pra você. Entra pelo link que fica na bio do meu Instagram. Agora não, tá? Quando terminar a live aqui. Você vai ver lá que tem um grupo no WhatsApp. É o grupo de edificação do Preciosamente. Então, amanhã, de manhã, todo dia de manhã, eu mando ministrações. Inclusive, ultimamente a gente tem falado sobre personagens bíblicas que não são muito famosos, mas tem ensinamento, muita relevância para nossa vida. Então, entra lá que amanhã eu vou liberar esse arquivo no grupo, ok? Daí, de repente, você baixa para você e você vai poder ajudar outras pessoas também. A tanto praticar, tá? Porque para cada uma dessas chaves a gente trouxe aí algumas práticas. Não adianta você só saber essas informações e você passar o resto agora dos dias desse mês não adorar, não agradecer, não decidir de maneira intencional ajudar alguém, buscar conversar, às vezes com um terapeuta, um pastor, uma amiga mais experiente, né? Uma irmã da igreja que você fala assim, poxa, ela pode agregar, ela pode elevar o meu nível. Não adianta eu saber disso tudo se eu também não organizo o meu descanso, se eu não organizo o meu coração para dizer assim, ó, para de querer me enganar, que tu é enganoso. Eu vou olhar para onde eu preciso olhar, vou elevar os meus olhos para o monte, porque é de lá que vai ver o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor. Então, assim, pra gente encerrar, eu quero cantar em oração com você uma canção que fala lindamente que nesses momentos de aflição, de angústia, de ansiedade, porque essa vozinha vai querer voltar, mas como é que você vai combater ela? Clame Jesus, o nome que está acima de todo nome, o nome que é poderoso para nos curar, para nos libertar de tudo aquilo que quer nos aprisionar. Esse nome tem poder para liberar cadeias e fazer o sobrenatural acontecer sobre a nossa vida. Clame esse nome, o nome de Jesus. Declare o nome dele. Sobre toda mente e coração. Pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, queimando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Clamo Jesus. Ah, esse nome é a cura que você precisa. Ele é vida. Olha o que ele faz. Ele vai destruindo as cadeias. Dissipa as trevas. Oh, Senhor. Você pode fazer isso onde você estiver agora, erguer a sua voz em adoração e clamar por esse nome. Declare. Sim.
Ansiedade e medo. Vem, Jesus, vem sobre nós. Só o Senhor. Teu nome é vida, Pai. Pai, destrói todas as cadeias da ansiedade. Destrói cadeias, dissipa as trevas, declare o nome de Jesus. Sobre a escuridão, Ele vai trazer sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome, Jesus. clame o nome dele. Aleluia. Você pode dizer isso? Declare. Sim, Senhor. Ele vai destruindo as cadeias, as amarras do nosso coração. Amém. Aleluia. 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 Declare o nome dele. Declare o nome de Jesus. Declare o nome dele. Pai, nós clamamos o teu nome, Pai. Nós clamamos porque é o Senhor que nos liberta de todas as amarras que nos aprisionam, física e emocionalmente. Ô Espírito Santo de Deus, vem sobre o cansado, sobre o sobrecarregado, vem sobre o abatido. Vem, Senhor, trazendo restauração, cura, libertação, ousadia. Invade as famílias aqui representadas. Vem com prosperidade, sabedoria, discernimento. Vem, Espírito Santo de Deus, ilumina a mente e o coração para temer o Senhor, para praticar a oração, a gratidão, o amor e o serviço ao próximo, o descanso. Coloque pessoas, apresente-nos os teus amigos, os conselheiros sábios, nos dê o contentamento, nos dê a satisfação em ti, Pai. Que possamos ter uma vida que condiz como sermos filhos do Senhor, viver a nossa real identidade, que toda crítica, toda palavra que ouvimos, Senhor, que queira nos paralisar, Senhor, possamos trocar pelo teu santo nome que nos resgatou, reconhecendo quem somos no Senhor. Que a nossa identidade possa estar muito bem firmada em Ti, liberando bênçãos sem medida sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Nós Te amamos, Pai. Sobre a sua família. Aleluia. É o nome que está acima de todo nome.
Aleluia, aleluia. Como é bom, né? Como é bom estar nesse lugar de adoração, de gratidão, buscando a presença do Senhor. Nele encontramos essa paz que vai deixando, né, a nossa vida mais leve, e aí nós descobrirmos de fato quem nós somos nele, que todas essas pedras que vêm para roubar a nossa identidade, que vêm para anular quem nós somos, não tenham mais lugar sobre o nosso coração, pelo contrário, que a gente possa ser leve, livres, libertos pela graça, pela presença soberana desse nome Jesus, deixando a nossa vida mais leve, um sorriso do contentamento de sermos filhos de Deus. Lembre-se disso. Hoje falamos sobre 7 chaves para te deixar livre da ansiedade. Então, se você quer guardar aí essas 7 chaves, ter esse material que eu usei para fazer a live, entra no grupo da edificação. Amanhã de manhã eu vou colocar esse material lá, onde você vai poder pegar essas referências bíblicas, essas práticas que eu desafiei você para cada uma dessas chaves. Ok? Eu vou enviar lá no grupo, recebe essa ferramenta aí, com certeza não só vai te ajudar, mas vai ajudar a vida de outras pessoas também. Falei demais, né, gente? Foi chato? Foi cansativo? Ou foi leve? Como é que você tá se sentindo? Você tá se sentindo agora sim? Pesada, sobrecarregada ou mais leve? Vocês viram minha xícara? Que linda? Chique. Preciosamente. Essa logo é maravilhosa, que diz assim, ó, autoconhecimento mais conhecimento do alto. É isso que a gente faz aqui. Eu tenho o pastor Tiago Pinheiro, que também é psicanalista com base cristã, atende casais, tá? Vi aí gente que tá lidando com problemas no casamento, ele atende casais, atende homens, eu tenho atendido mulheres, nós temos acompanhado famílias aqui e tem sido maravilhoso testemunhar o quanto essas chaves sendo acessadas, praticadas, têm libertado a vida de muita gente da ansiedade, inclusive de depressões, tá? Esse é o nosso próximo tema. A gente vai falar um pouquinho sobre depressão na nossa próxima live. Se tudo der certo, eu não vou prometer, mas eu acho que sábado eu ainda consigo estar aqui com vocês, ou na segunda. Eu vou avisando vocês, ou lá no grupo da edificação, aqui pelos stories também. Continua acompanhando o nosso conteúdo. E gratidão por esse tempo que você passou aqui comigo, né? Eu amei. Isso eu sempre gosto, né, gente? Eu queria estar mais presente aqui com vocês. Vou tentar me organizar pra gente fechar um dia sempre certo, pra gente ter o nosso encontro aqui. Ultimamente a nossa correria tá gigante com os atendimentos. Tô escrevendo o livro, já falei pra vocês, tá? E assim, eu não tô com pressa pra escrever esse livro. Falando nisso, gente, eu tive uma experiência tão linda essa semana de ler o livro. Eu desidratei. Como Deus falou comigo, lendo o livro que eu escrevi, chorei horrores na presença de Deus ao reviver tanta coisa que Ele fez. Meu coração tá transbordando de satisfação e contentamento no Senhor, de ver onde Ele me tirou. Então eu vou compartilhar essa minha experiência com você. Pastor Tiago também já escreveu o livro, tá, gente? Logo vai estar saindo aí também. Tem muita coisa boa que a gente tem aí pra proporcionar, baseado naquilo que a gente tem vivenciado, e a gente quer compartilhar tudo isso com vocês no grupo da edificação. Tem tido, assim, vários testemunhos que o pessoal manda pra mim, eu fico vibrando como Deus tem sido lindo, específico e ministrado a tantos corações ali através das devocionais. Então, assim, é uma satisfação maravilhosa viver o propósito, que nem agora, ó, 20h17. Nem tomei banho ainda agora de noite, só tomei banho de manhã antes de trabalhar. Mas tô cansada, feliz, contente porque não estou com dor, contente porque estava aqui fazendo e vivendo o meu propósito. É muito diferente, né? Quando a gente vive no centro da vontade de Deus, é muito gratificante. Então, Deus abençoe grandemente sua vida. Pega essa live, vai encaminhar, ela vai ficar salva por um curto período de tempo, então aproveita, seja instrumento para ajudar alguém hoje. Deus abençoe vocês, um grande abraço. Tchau, tchau, pessoal.